Viajar pela Europa em busca de evidências que ajudem a contar a história dos povos indígenas do Brasil? Pois é exatamente essa a jornada de dois professores brasileiros. Durante um ano, até 2026, Suzane Costa e Rafael Chucuru Cariri irão vasculhar arquivos, museus e bibliotecas de países como Espanha, Reino Unido, Portugal e Holanda em busca de manuscritos de povos indígenas brasileiros. A pesquisa faz parte da terceira etapa do projeto As Cartas dos Povos Indígenas ao Brasil, que tem o objetivo de coletar, organizar e tornar públicas cartas escritas por indígenas em diferentes períodos da história do país, do Brasil colônia ao século XXI. E está no ar o DW Revista, podcast produzido pela redação brasileira da DW e publicado todas as sextas-feiras no YouTube e em plataformas de áudio como o Spotify. Eu sou o Guilherme Becker, diretamente de Bonn, na Alemanha, e nesta edição eu me conecto com Londres, onde está a repórter Alice de Souza. A Alice escreveu uma reportagem sobre a busca de professores brasileiros a cartas indígenas e essa reportagem pode ser acessada no site da DW Brasil. Uma busca por documentos e manuscritos para contar melhor a história dos indígenas no Brasil. Essa é a missão europeia da professora Suzane Costa, da Universidade Federal da Bahia e associada da Universidade de Londres, e do professor visitante Rafael Chucuru Cariri, também da Federal da Bahia e associado ao King's College de Londres. Eles estão basicamente vasculhando arquivos, museus e bibliotecas de diferentes países europeus a fim de elucidar um pouco mais a história indígena brasileira. Os períodos pesquisados, por exemplo, são dos anos 1630 a 1680, portanto, durante o Brasil colonial, 1888 a 1930, durante a Primeira República, e também de 1999 até 2020. Dentro do projeto, mais de 2.000 cartas já foram coletadas e 1.300 delas já estão disponíveis no site do projeto, que é o cartasindígenasaobrasil.com.br. Alice, obrigado por participar do DW Revista e primeiro eu queria te pedir para explicar para a gente quando começou, como funciona e quais são os objetivos do projeto. Guilherme, essa é uma história bem interessante, assim, porque essa viagem que está acontecendo agora, ela na verdade é fruto de uma pesquisa que tem pelo menos 15 anos e que começou de uma maneira bem ao acaso. A professora Suzane, ela estava fazendo o doutorado dela ali no final dos anos 2000 e ela estava pesquisando outra coisa que não tinha nada a ver com isso. Ela estava pesquisando tecnologias emergentes e tal. Também era professora do magistério indígena. Os indígenas, os alunos no caso ali, né, se reuniram para escrever uma carta sobre qual era a escola que eles queriam. Então, para fazer várias demandas e endereçar essa carta ao governo da Bahia. Suzane nunca tinha visto aquilo. E ela viu eles se reunirem, uma pessoa se predispôs a escrever, né, fazer o processo de escrever, mas todas as outras participaram no sentido de dizer o que queriam que tivesse escrito ali. Então, ela começou a ficar intrigada, né? Nossa, um processo de escrita coletivo feito pelos indígenas. E aí, mais adiante no tempo, ela encontrou com Rafael, que é um indígena, né? Rafael é o outro pesquisador que também tá aqui nessa viagem. E ele disse pra Suzane, não, eu sempre, enfim, durante a minha infância, participei desses processos de escrita, ou, né, nessa roda de pessoas que estavam ali dizendo o que queriam ver na carta, ou também sendo a pessoa que iria, de fato, colocar a mão ali, a caneta e escrever a mensagem que eles queriam passar a alguma autoridade ou algum documento que eles queriam escrever para a própria aldeia. Isso tudo, né, levou à criação desse projeto e que tem o objetivo de coletar, de olhar para vários momentos históricos do país. Parte desse material, os mais recentes, é mais fácil de encontrar, porque você tem hoje em dia internet, né? Os próprios indígenas publicam essas cartas, né? Mas quando a gente vai voltando mais no tempo, é mais difícil de encontrar e isso se conecta ao que eles estão fazendo aqui na Europa. Mas assim, apesar dessa ser uma pesquisa que já tem 15 anos, é uma pesquisa que no começo foi muito descredibilizada. Pessoas, inclusive da academia, dizendo, não, os indígenas, eles não escrevem. Teve todo um processo de romper esses mitos e preconceitos a respeito da própria agenda e da capacidade dos povos indígenas
indígenas, né, de se articularem por meio da escrita, mas também um processo que tem a ver com recurso, né? Esses pesquisadores, eles só estão aqui na Europa agora porque, digamos assim, eles atingiram o topo da cadeia alimentar da pesquisa no Brasil, o que permitiu a Rafael, por exemplo, ganhar uma bolsa e vir para cá, e Suzane ganhar uma bolsa e ganhar uma licença e vir para cá para fazer essa coleta nos arquivos europeus. Ao longo da história do Brasil e ao longo dos estudos da história, né, do Brasil, a gente sempre teve uma tendência de entender os momentos históricos a partir de uma visão europeia, né, que é a visão de quem ganhou, a visão de quem produziu documentação sobre o que aconteceu, né, no território brasileiro. Mas a gente sabe que existe uma agenda dos povos indígenas, dos povos negros, que foi negligenciada ao longo desse tempo. Então, vir coletar essas cartas é vir coletar também a história de personagens que a gente, enquanto brasileiro, desconhece, a perspectiva dos povos indígenas, dos negros, das mulheres, sobre aquele momento histórico, né? É contar quem são essas pessoas, o que é que elas fizeram, como elas se articulavam com os próprios europeus, quais eram as demandas delas, e assim revelar fatos da história do Brasil, personagens da história do Brasil que a gente desconhece. Alice, e por onde os pesquisadores já passaram e por onde eles vão passar e por que esses lugares foram escolhidos? Eles elencaram alguns países, né, prioritários. Obviamente, Portugal, como um lugar que tem, né, enfim, todo um histórico, né, de colonização com o Brasil. Então, eles pretendem ir ao Arquivo Nacional da Torre do Tombo, que é um dos mais antigos do mundo, né? Enfim, foi aberto em 1378, pra gente ter uma noção. E no Arquivo Histórico Ultramarino, que é para entender um pouco da parte, né, da agenda dos indígenas com o governo português, com os portugueses que ocuparam o Brasil durante o período colonial, já foram à Haia, nos Países Baixos, e eles querem voltar à Haia para visitar o Arquivo Nacional. Foi lá onde eles encontraram uma carta de um indígena que se chama Antônio Paraupaba e que motivou eles a voltar para a Europa com mais tempo para pesquisar outras cartas. Antônio Paraupaba, por exemplo, era multilingüe, então ele se comunicava, passou um tempo morando nos Países Baixos, mas eles também querem ir em outros lugares. Eles querem tentar ir na Espanha, ir para a França também. Aqui no Reino Unido, eles vão na Universidade de Oxford. Portugal, por exemplo, né, tinha uma relação muito estreita, né, com a Inglaterra. Eles vão no British Museum aqui em Londres, porque o British Museum tá convidando, né, para vir pesquisar o que eles têm aqui, né, porque muito do que eles têm aqui, arquivo que deveria estar, né, em países como o Brasil e etc. Então, eles estão fazendo um processo, digamos, de reparação histórica, entre aspas. E eles têm um sonho maior, que aí depende de grana mesmo, que é tentar olhar para os arquivos da Companhia de Jesus lá no Museu do Vaticano. O Vaticano cobra, né, para ter acesso a esses documentos, não é barato, mas eles também querem olhar para isso e olhar para essa relação para tentar encontrar documentação de cartas dessa relação dos indígenas com as pessoas que vinham, né, na tentativa de catequizá-los no Brasil. Muita gente deve estar pensando que o trabalho dos pesquisadores é o que a gente poderia chamar de trabalho de formiga, que leva tempo, mas é relativamente uniforme. Mas pelo que eu li na tua matéria, Alice, tem desafios levando em conta a lógica europeia de arquivamento. Como é que funciona isso? Bom, existem vários desafios nessa pesquisa, né? E para entendê-los e para falar sobre eles, é importante contar um pouco também, eu acho, sobre como é que Suzane e Rafael chegaram no roteiro de viagem deles. Porque esse roteiro de viagem deles, ele foi montado com base em um levantamento que a Biblioteca Nacional tem, que mostra onde se fala sobre o Brasil, né, nos arquivos europeus, e também olhando para a própria história do Brasil e olhando, né, para quem foram os países colonizadores, como esses países colonizadores contaram a própria história do Brasil. Então, quem eles mencionam, quem eram os comandantes, os generais, que eles consideram importantes, quais eram os acontecimentos que eles consideram relevantes. Com base nisso, eles montaram um mapa inicial de onde eles poderiam encontrar essas cartas indígenas. Mas assim, não é que eles vão chegar num arquivo europeu e vai ter lá, numa biblioteca, e vai ter lá um corredor dedicado a povos indígenas brasileiros. Isso não existe, isso não vai existir. E aí é que tá a parte mais desafiadora dessa pesquisa, que é um pouco pensar na lógica dos próprios europeus para arquivar essa história. Eles vão olhar para a caixa de documentação do comandante X, que os Países Baixos consideram importantes para explicar o Brasil holandês. Só que eles vão olhar esses documentos procurando os personagens indígenas. Existem outros desafios mais práticos, que muitos desses arquivos eles são fechados, então antes de receber, né, um aceno positivo para entrar nesses arquivos, eles têm que pedir várias vezes. Muitas vezes eles
enfim, são negados. Existe muita coisa já digitalizada, mas existe muita coisa que não está digitalizada também. Então, é ir um pouco além, né, do que eles já sabem que existe. Então, chegar nesses arquivos a partir do que eles viram que está digitalizado, e pensar que outros, né, enfim, personagens estão mencionados ali e olhar para a documentação desses outros personagens e a partir disso tentar encontrar novos nomes e novas cartas de pessoas indígenas. E também tem uma questão de tempo, né? Eles têm um tempo de pesquisa da bolsa que eles ganharam, eles vão precisar retornar ao Brasil e eles querem usar esse tempo da melhor forma possível, né? Então tem uma questão de compatibilizar agendas também com esses arquivos, assim. Alice, e quando que a Europa começou a considerar indígenas como autores de manuscritos? Suzane e Rafael me contaram que a primeira vez que a Europa começou a discutir textos considerando os povos indígenas como autores foi entre a década de 70 e 80, com a publicação de uma obra que se chama Nova Crônica e Bom Governo, que foi escrita por um cronista indígena chamado Felipe Guamán Poma de Ayala, em 1615. Mas só em 70 e 80 que se começou a discutir ele como um escrito de fato indígena, né? Esse documento, por exemplo, ele estava no Museu Real da Dinamarca, e isso reflete um pouco desse desafio que Suzane e Rafael tentam romper. Durante a própria pesquisa deles, quando eles iniciaram, eles foram invalidados muitas vezes porque se acreditava que os indígenas não escreviam. Então, a pesquisa deles e essa vinda deles para a Europa parte de uma premissa completamente diferente, que inverte essa lógica, que coloca não só os indígenas como autores, mas coloca os indígenas como autores multilingües, que são pessoas que eram capazes de escrever na sua própria língua, né, na língua de cada povo, mas também na língua do colonizador, que eram capazes de articular e dialogar de igual para igual com esse colonizador, no sentido de busca por direitos, né? De negociações políticas também. E isso fica muito relevante nos achados que Suzane e Rafael já têm até então dessas visitas, né? E dessas pesquisas nos arquivos europeus. E como ou de que forma que isso começou a mudar para valer? Eu acho que do ponto de vista mais macro, existe todo um movimento, né, com esse momento histórico, né, que a Europa começa a reconhecer os escritos indígenas ali no final da década de 70, década de 80, e que coincide, por exemplo, com um momento em que o próprio Brasil começa a reconhecer, né, os primeiros textos indígenas como textos de autoria. É um momento também de articulação dos próprios indígenas no Brasil, por exemplo, para serem reconhecidos por meio da Constituição, que viria a ser criada em 88, como parte da sociedade brasileira enquanto indígenas. Trazendo isso para a experiência de Suzane e Rafael, eles acharam, né, uma carta que foi escrita em 1654 pelo indígena potiguara Antônio Paraupaba ao grande pensionário da Holanda, que era uma pessoa que se chamava Johan de Witt. E Paraupaba estava preocupado com a família. Ele queria retirar a família de uma ilha que estava sob controle neerlandês e levar essa família aos Países Baixos, né? Suzane e Rafael estavam em busca de informações sobre Paulina, que é, né, a mulher, que era mulher de Antônio e que estava mencionada nesse documento. E aí essa carta estava no Arquivo Nacional de Haia, dentro de um inventário de arquivos, né, de Johan de Witt, e foi encontrada por Rafael quando ele procurava resquícios da história de Paulina. Esse material ele foi traduzido com a ajuda de um outro pesquisador chamado Bruno Miranda, da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e virou um artigo científico publicado em 2004 numa revista da USP. E esse achado motivou Rafael e Suzane a buscarem novos materiais, não só sobre Paulina, não só sobre Antônio, mas sobre outras pessoas que eles vão mencionando pelo caminho nessas cartas, né, que eles já acharam. Alice, e justamente por isso eu queria te perguntar por que os holandeses são parte fundamental desse processo todo? Os holandeses, eles ocuparam, né, o território brasileiro entre 1630 a 1654. Eles fundaram sua própria colônia depois de entrar em guerra com os portugueses e criaram o que se convenciona chamar de Brasil holandês, cuja sede, né, era a cidade onde eu nasci, Recife. Boa parte do que fez eles estarem tanto tempo, né, no território brasileiro foram as alianças que eles teceram com, né, os indígenas, com os potiguara na costa brasileira. E isso é um fato histórico conhecido. Existe muita gente que estuda isso, né? O próprio Bruno Miranda, que eu mencionei aqui, ele estuda, né, documentações dessa época. Isso faz com que a gente saiba que os indígenas, eles tinham um papel relevante, né, nas alianças que eram feitas naquele momento. E essa carta que foi encontrada de Antônio Paraupaba revela um pouco disso. Alguns deles eram multilingües, eles
escreviam em neerlandês antigo, eles moraram, né, existe um grupo de indígenas que foi morar na Europa, e eles tinham um papel central, tiveram durante muito tempo. Depois eles romperam com os holandeses, mas eles tinham um papel muito grande na articulação que permitiu a manutenção dos holandeses nesse período. Então, é um momento em que se sabe que, provavelmente, né, olhando para esse momento histórico, vão se achar muitas cartas e muitas documentações produzidas pelos holandeses. A gente até publicou uma outra matéria falando de uma carta, né, que foi escrita por Antônio Paraupaba e que foi reconhecida agora numa representação que ele fez em 1645, que decorre de uma assembleia feita por um grupo de indígenas potiguara na capitania de Itamaracá, na época. Existe uma profusão de documentos que tem surgido desse momento histórico para os quais se está reconhecendo, né, a autoria indígena. Então, a pesquisa de Suzane e Rafael também se insere nesse contexto. Bom, Alice, para encerrar, eu queria saber o que de fato os pesquisadores buscam reconhecer por meio da localização, coleção e posterior publicação dessas cartas. Então, Guilherme, isso é interessante porque os pesquisadores, eles obviamente querem encontrar as cartas, né? Eles querem encontrar algo material, mas existe algo que vai para além do documento. Porque, eles não podem, por todos esses desafios que a gente mencionou aqui no podcast, assegurar que essas cartas vão estar lá ou que elas existem, seja porque eles precisam romper essa lógica europeia de arquivo, como também porque muitos dos agentes, né, autores dessas cartas, nem estão descritos na história brasileira como pessoas relevantes, né, para entender esse momento histórico, mas também porque existe uma questão que ela é mais sistêmica aí do processo, né, ela é mais conceitual. Eles querem encontrar pistas que possam contar histórias de pessoas que o Brasil desconhece. Obviamente, ainda que eles não encontrem muitas outras cartas, eles têm esse objetivo de encontrar elementos sobre essas pessoas e continuar essa procura para além dessa viagem. Voltar para arquivos brasileiros e dar match, né, no nome dessas pessoas, ver quem elas próprias mencionam, então quem elas consideram importantes, como eu já mencionei aqui, e aí abrir um novo caminho de investigação para encontrar informações sobre essas pessoas. E, a longo prazo, o que eles querem é revelar um pedaço da história do Brasil que a gente desconhece e transformar tudo isso em material que possa ir para centros de pesquisa, museus e também para as escolas. A edição desta semana do DW Revista, uma produção da DW em Bonn, na Alemanha, fica por aqui. Fica aqui também meu muito obrigado a Alice de Souza pelas informações e análises compartilhadas neste episódio. Mais conteúdos você encontra no nosso site dw.com/Brasil e também no canal da DW Brasil no YouTube. A produção, a apresentação e edição técnica são minhas, Guilherme Becker. A revisão final e a coordenação são do Rafael Plezan. O DW Revista volta na sexta-feira que vem. Obrigado por acompanhar a gente e um bom final de semana.